tudo bem com você? Preparado para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos continuar com o tema Economia Solidária no Mundo do Trabalho. Esse tema, vocês já estudaram um pouquinho sobre ele, inclusive com as outras disciplinas, e eu escolhi esse tema para a gente discutir um pouquinho mais, porque eu acho que ele é muito amplo e na matemática nós podemos utilizar ele em várias ocasiões, tá? Na nossa última aula, nós conversamos sobre as cooperativas, falamos também sobre a cooperativa de produção e vimos alguns conceitos específicos, da matemática. Hoje nós vamos continuar falando sobre cooperativa. Esse vídeo que vocês vão assistir agora é sobre a cooperativa de agronegócio. Vocês, na aula passada, assistiram um vídeo muito semelhante que falava de cooperativa de produção. Tanto que a introdução desse vídeo é o mesmo do outro. Quando vocês forem assistir, vocês vão ver que está falando a mesma coisa, está explicando sobre o que é cooperativa. Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo agropecuário. Cuidados especiais com aquilo que vem da terra, desde o preparo na hora de plantar e tratar dos animais, até a industrialização e venda dos produtos. Assim como todas as cooperativas, as agropecuárias também querem ajudar os associados da melhor forma, neste caso, os produtores rurais. As cooperativas agropecuárias têm um papel de representar os cooperados. Então ela tem um papel muito importante que é prestar assistência técnica a esses cooperados, ou seja, ela leva até os seus cooperados uma assistência técnica de qualidade para que ele possa ter uma produção de qualidade e em grande escala, para que a cooperativa possa receber essa produção, ou seja, o cooperado vai entregar essa produção na cooperativa e quando ela consegue ter essa produção em grande escala e com qualidade, ela chega muito mais forte para comercializar essa produção com o mercado. Então, aí os cooperados conseguem ter um poder de barganha muito mais forte através da cooperativa, o que eles não conseguiriam ter trabalhando de uma forma individual. A maioria das cooperativas agropecuárias também mantém uma equipe técnica para dar assistência aos produtores, garantindo mais informação e melhores produções. A exemplo do que acontece em Rondônia, com a constante capacitação de agricultores familiares. O que eu aprendi principalmente aqui nessa terra que nós estamos aqui, que nós temos que fazer as covas bem feitas, adubar para ter um bom fruto, para futuramente, se Deus quiser, te entregar para a cooperativa. Porque nós temos o produto, não tem para quem entregar, e com a cooperativa só vem a somar, para nós entregar nossos produtos, se Deus quiser. Um dos mais tradicionais ramos do cooperativismo, as cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastoris e de pesca. Cerca de 50% de toda a produção agropecuária brasileira passa de alguma maneira por uma cooperativa. É um dos ramos com maior número de cooperativas e cooperados no Brasil. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica,
as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Vocês observaram que durante esse vídeo eles falavam sobre a produção de várias pessoas em uma determinada área, por exemplo, a produção de queijo, a produção com a criação de animais. Então, vocês viram que a união dessas pessoas é muito bem-vinda, né? A produção delas em grupo, em coletivo, é muito bem-vindo, porque traz um melhor para todos, né? A divisão do trabalho. Aproveitando esse tema, nós vamos falar hoje sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e radicais. Tudo isso nós vamos juntar em expressões numéricas. Nós vamos ver algumas atividades que envolvem expressão numérica e situações problemas, tá? Na verdade, a gente está fazendo uma coletânea de tudo aquilo que nós estudamos no decorrer dessas nossas aulas. Então, acompanha comigo. As expressões numéricas são úteis para solucionar problemas. Para resolvê-las, há certa ordem a ser seguida nas operações. Vocês já devem ter ouvido isso antes, né? Por exemplo, efetua-se primeiro as potenciações, depois as multiplicações e divisões e em seguida adições e subtrações. Lembra também que se houver sinais de associação, efetua-se primeiro as operações indicadas entre parênteses, em seguida as indicadas entre colchetes e depois as indicadas entre chaves. Então, vamos ver uma seguinte situação-problema. Júlia e algumas amigas se juntaram para vender queijos artesanais na feira, nos finais de semana. Ela cooperou com 3 pacotes que continham 1,2 kg de queijo em cada um dos pacotes. Sua amiga Tânia ajudou com 5 pacotes que contêm cada um 0,4 kg do mesmo queijo. E Natália ajudou com 3 pacotes grandes, com 2,1 kg de queijo em cada. Quantos quilogramas Júlia levou para vender no final de semana, no fim de semana? Ou seja, aqui nós estamos vendo uma situação, problema, igual nós vimos lá nas cooperativas de agropecuárias, não é isso? Elas se juntaram para vender um determinado produto que elas mesmas produziram. Então, nessa situação, nós vamos ver o seguinte, vamos juntar tudo que cada uma criou, que cada uma acrescentou, né, e ver qual que é o total do produto para ser vendido. Acompanha comigo no quadro. Aqui, pessoal, tem tudo que foi explicado lá na situação problema. Ela fala o seguinte, 3 pacotes com 1,2, né, mais 5 pacotes com 0,4, mais 3 pacotes com 2,1. O que vocês vão fazer primeiro aqui? Primeiro, as multiplicações. Aqui nós estamos trabalhando com números decimais. Vocês já sabem fazer essas operações, tá certo? Então, você vai multiplicar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, deu 3,6. Mais 5 vezes 0,4. 5 vezes 0,4 vai dar quanto? 20. Aí, você coloca a vírgula no lugar certo. 2. Mais 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Então, 6,3. Lembrando que a gente está resolvendo essa expressão. Então, vamos ver o resultado. Vai ficar 3,6 mais 2,0 mais 6,3. Para fazer essa operação, você lembra que tem que colocar sempre vírgula debaixo de vírgula. Então, eu vou montar aqui com você. Então, você tem 3,6 mais 2,0 mais 6,3. Então, soma tudo. 6 com 3, 9. Abaixa a vírgula. 3 com 2, 5. 5 com 6, 11. Então, deu quanto? 11,9. Mas o que está falando essa situação problema? Está falando de quilos
de queijo, certo? Então, quantos quilos que ela levou para a feira nesse final de semana? Ela levou 11,9 quilos, tá ok? Vamos para o próximo? Fala o seguinte. Agora, vejamos alguns exemplos de expressões numéricas que envolvem potenciação e raiz quadrada. Todas essas situações aqui, vocês já estudaram o passo a passo dela. A gente está só revendo algumas coisas. Então, eu convido a você, pega um lápis, um papel, uma borracha e vem fazer comigo. Eu vou transferir esses valores aqui para o quadro e você vai começar a resolver, tá ok? Então, vamos fazer juntos. 5,1 ao quadrado. Como que a gente faz isso? É um número que multiplica ele vezes ele mesmo, tá certo? Porque está elevado ao quadrado. Eu vou fazer aqui no cantinho 5,1 vezes 5,1. Esquece a vírgula por enquanto. Aí você vai fazer 1 vezes 1, 1 vezes 5. 5. Agora aqui a gente vai estar trabalhando o quê? Nas dezenas. Eu vou completar com 0. Vou começar debaixo das casas da dezena. Então, vou fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Vou somar. Então, vai ficar 1. 5 e 5, 10, vai 1. Aí, 1 mais 5, 6. E abaixo 2. Lembra que tinha casa decimal aqui? Então, eu tenho uma casa, duas casas. Da direita para a esquerda, 1, 2. Então, deu quanto? 26,01 menos. Agora, eu vou fazer 3,4 vezes 3,4, porque ele está elevado ao quadrado. Então, vou fazer 4 vezes 4, 16. Fica 6, vai 1. 4 vezes 3, 12. Com 1 que foi 13. Agora, como a gente está imaginando aqui sem a vírgula, imagina que esse 3 está na casa das dezenas. Então, eu vou começar debaixo das dezenas. Se você quiser completar com 0, tudo bem. 3 vezes 4, 12. Vai 1 de novo. 3 vezes 3, 9. Com 1 que foi 10. Agora eu somo. Então, vai ficar 6, 5, 1 e 1. Lembra que tem a vírgula aqui? Então, tem 1, 2 casas. Da direita para a esquerda, 1, 2 casas. 11,56. 11,56. Então, beleza. Vou continuar aqui, ó. Eu tenho 26,01 menos 11,56. Quando a gente está fazendo uma subtração, nós temos que colocar a vírgula debaixo de vírgula. Então, eu vou aproveitar esse valor aqui. 26,01 menos 11,56. Ó, 1 menos 6 eu tenho que pegar emprestado. Vizinho não tem, pega emprestado para o outro vizinho. Então, vai ficar, aqui vai ficar 5, certo? Vai emprestar para esse, vai ficar 10. E vai emprestar para o próximo, vai ficar 9 e aqui vai ficar 11. 11 menos 6, 5, certo? 9 menos 5, 4, abaixa a vírgula. 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. Porque lembra que eu emprestei? Então, aqui ficou 5. Então, deu quanto de resultado? 14,45. Tudo bem? Vamos fazer o próximo? Aqui, eu vou fazer o seguinte. 1 menos 0,5. Eu tenho uma operação de subtração. Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses para depois elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer 1 menos 0,5, vai dar quanto? 0,5 ao quadrado. Dividido, esse daqui eu vou só repetir, tá? Depois eu vou explicar por que eu vou só repetir. 3,5 menos 2,3 elevado a 0. 0,5 ao quadrado seria o quê? 5 vezes 5, 25. Aí eu tenho quantas casas?
0,5 mais o 0,5. Então, 2 casas. Então, vai ficar quanto? 0,25. Dividido por... Esse resultado dessa operação, eu vou elevar a zero. Todo número elevado a zero dá quanto? 1. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui eu estou resolvendo a igualdade. 0,25 dividido por 1 vai ser igual a quanto? Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, 0,25. Aqui eu não resolvi essa subtração porque eu sabia que o número está elevado a zero, tá bom? Então, deu quanto? 0,25. Mais um? Esse daqui. Você vai fazer o seguinte, nós temos uma raiz mais outra raiz ao quadrado. Então, primeiro eu vou resolver a raiz, depois eu vou resolver a soma, para depois resolver a potência, tá bom? Então, nós vamos repetir. Igual raiz quadrada de 0,16. Qual o número que dá igual a 0,16 quando eu multiplico ele vezes ele mesmo? Vai ser igual a quanto? 0,4. Se eu multiplicar 0,4 vezes 0,4, vai dar igual a 0,16. Mas, nós acabamos de fazer a conta, 0,5 vezes 0,5, 0,25. Beleza, esse número ao quadrado. Então, nós vamos resolver a soma, vai ficar igual. 0,4 mais 0,5 vai dar igual a 0,9 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 0,81. 9 vezes 9, 81. Tá? Faz a regra das vírgulas, né, das casas decimais, vai dar igual a 0,81. Tudo bem? Agora, nós vamos ver o seguinte. Calcule, caso exista, o inverso da expressão 2 inteiros e 1/3 dividido por 1/2 mais 1/3. Aí você vai falar assim, Viviane, eu não consigo. Consegue. Vamos pensar o passo a passo. Primeiro você tem uma fração que está sendo dividida por outras 2 frações. Então, nós vamos fazer primeiro a parte de cima. A parte de cima, nós temos um número misto. Eu vou transformar esse número misto em uma fração, o quê? Imprópria. Então, vamos lá. Então, aqui tem 2 inteiros e 1/3. Para transformar esse número misto em uma fração imprópria, como que a gente faz? Então, a parte de cima aqui, eu vou fazer, conserva o denominador. Quem é o denominador? 3. Aí, você vai fazer 3 vezes o 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, deu 7/3. O de baixo é uma soma com frações com denominadores diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte, como os denominadores são 2 números primos, eu vou multiplicar os 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, qual que é o menor múltiplo comum desses 2? 6. Então, eu vou obter aqui uma soma com 2 frações com o denominador agora 6. Qual é a fração equivalente que tem denominador 6, que é equivalente a 1/2? De 2 para 6, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, eu vou multiplicar por 3 em cima. 1 vezes 3, 3. Agora, de 6 para 3, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então, 2 vezes 1, 2. Nós obtemos aqui a soma de 2 frações que são equivalentes a esta, tá bom? Então, agora, eu vou fazer essa soma aqui embaixo. Então, eu vou repetir a parte de cima. 7/3. Aí, denominadores iguais, repete os denominadores, vai ficar 6. 2 mais 3, ou 3 mais 2, 5. Então, nós vamos ter o quê? Essa parte de cima é uma fração. E o denominador também é uma fração. Então, nós temos aqui esse sinal significa o quê? Uma fração também. Então, na verdade, nós estamos dividindo 2 frações. Como que a gente resolve a divisão de 2 frações? Conserva a primeira. Quem que é a primeira? 7/3. E multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? 5/6. Qual que é o inverso dela? 6/5.
quintos. Então, agora, nós temos a multiplicação de duas frações. Nessa multiplicação de duas frações, eu posso simplificar. Então, eu vou simplificar o 6 com o 3. 6 dividido por 3, vai dar quanto de resultado? 2. 3 dividido por 3 vai dar quanto? 1. Então, eu vou ter agora 7 vezes 2, 14. 1 vezes 5, 5. Beleza, só que eu quero o resultado dessa operação toda. Eu quero o inverso dela. Qual que é o inverso de um número? O inverso de um número, você vai inverter. O que está no denominador vai passar para o numerador. O que está no numerador vai passar para o denominador. Então, qual que vai ser o inverso aqui? 5, 14 avos. Essa é a resposta de nossa questão, tá bom? Foi difícil? Conseguiu acompanhar o passo a passo? São tudo teoria que você já estudou. Então, é uma teoria nova, na verdade, é só uma expressão que você utiliza aquilo que você já aprendeu, tá? Agora, nós temos a seguinte situação. O preço pago por uma corrida de táxi em determinado município inclui a parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Nesse município, a bandeirada custa R$ 5,00 e cada quilômetro rodado custa R$ 2,30. Sabendo que a distância percorrida pelo táxi foi de 14 quilômetros, qual foi o preço a pagar por esta corrida? Então, você vai pensar o seguinte, Viviane, o que está falando esse problema? Ele está falando o seguinte, que o valor a ser pago, ele depende de um valor fixo, que é o chamado ali de bandeirada, mais a quilometragem percorrida, que vale quanto essa quilometragem? R$ 2,30. Então, aqui você tem uma expressão na qual você pode resolver tudo que está te perguntando. Então, o valor a pagar vai ser quanto? Quanto é a bandeirada? A bandeirada é R$ 5,00. Então, você vai substituir R$ 5,00 mais qual é a quilometragem que ele vai percorrer? 14 quilômetros. Foi dado isso no problema. Vezes o valor de cada quilômetro, R$ 2,30. Então, você tem aqui uma adição e uma multiplicação. Você aprendeu que primeiro você vai resolver a multiplicação. Então, o valor a pagar será igual. Você vai repetir o 5 mais 14 vezes R$ 2,30 dá quanto? R$ 32,20. Então, quando você tem o valor a pagar, vai ficar R$ 5,00 mais, deixa eu só reforçar aqui, R$ 5,00 mais R$ 32,20, você vai somar vírgula debaixo de vírgula. Então, você vai ter R$ 37,20. Esse é o valor que você vai pagar na corrida por 14 quilômetros, tá bom? Então, agora, nós temos aqui, observe o gráfico e responda. Produtores e criação de coelhos. Gráfico nós já estudamos, né? Aqui você tem a produção de Pedro, de Lucas, de Maria e de Clara. Observe que no gráfico você tem ali que um coelhinho equivale a quanto? A 5, a proporção de 5. Então, cada coelhinho desse representa o número 5. Então, nós temos que Pedro, ele tem a produção de 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, a produção de Pedro são 30 coelhos. E assim você vai fazer com cada um deles. A pergunta é, quantos coelhos tem a mais na produção ou criação de Pedro que na de Clara? Então, você vai ver, Clara tem quantos? 25. Pedro tem 30. Então, quantos tem a mais? 5. 5 coelhos a mais. Sabendo que o preço atual de cada coelho é R$ 20,00, qual o valor da produção de Maria? Maria tem quantos? 4. 4 vezes 5, você vai ter o quê? 20 coelhos na produção dela. Se 20 coelhos, cada coelho custa R$ 20,00, 20 vezes 20, R$ 400,00. Então, a produção dela hoje vale quanto? R$ 400,00. Tudo bem? Então, pessoal,
O que nós vimos hoje? Nós falamos um pouquinho das agropecuárias, né, no sistema de cooperativas agropecuárias. Vimos vários exemplos de situações, problemas. Espero que você tenha gostado muito. E eu deixo um abraço bem apertado em cada um de vocês. Essa é a nossa última aula, tá? Por isso que nós estamos fazendo essa revisão de tudo aquilo que nós estudamos durante esse período. Foi muito produtivo para mim, espero que tenha sido produtivo para vocês também. Foi um período de aprendizado, onde eu saí daquela rotina que eu tinha e vim para algo novo. Espero que vocês também tenham saído da sua rotina e visto alguma coisa positiva nisso tudo, tá bom? Espero que essas aulas tenham valido de algo, pelo menos um pouquinho para você. Um abraço e quem sabe até a próxima.